Opa, e aí, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do GeoHacker, o lugar onde você aprende tudo sobre geomarketing. No vídeo de hoje eu vou compartilhar contigo uma dúvida, na verdade, sugestão de um seguidor que ele falou: Everton, você consegue fazer uma análise, como seria uma análise de uma clínica odontológica? Mas é claro, por que não? Então a ideia vai ser a gente entender hoje um pouco o que a gente precisa considerar, quais os fatores, os aspectos e quais os dados são importantes na hora de a gente escolher um lugar para abrir uma clínica odontológica, certo? Eu já estou aqui na ferramenta, a ferramenta que eu uso, que é a MapFry, e a gente vai acompanhar aqui, a gente vai junto construir essa análise de pontos ou possíveis pontos para abrir diferentes clínicas odontológicas, certo? Só antes de eu avançar, se você já curtiu a ideia, você tem interesse em abrir uma clínica ou sabe de alguém que tem interesse, deixe esse like já e compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se você está chegando hoje aqui no canal, aproveita, te inscreve e ativa as notificações. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, deixa aqui que com certeza eu vou te ajudar de alguma forma. Fechado? Então bora lá. Como eu falei, eu estou aqui na ferramenta MapFry e a gente vai navegar juntos aqui para entender o que a gente vai fazer. Eu estou na cidade de Porto Alegre aqui nesse mapa. Por que Porto Alegre? Bom, eu moro em Porto Alegre e tenho uma certa intimidade com as localizações aqui. Isso é um fator decisivo? Não, é só para a gente otimizar o nosso tempo aqui no vídeo, certo? Então, inclusive, já deixei alguns pins aqui que são as regiões onde a gente vai analisar. E o que é importante a gente considerar? Passo inicial para quem deseja abrir um negócio, seja ele qual for. Tá? Tem alguns aspectos muito importantes, como o seu posicionamento, qual que é a sua persona, o seu ICP, o Ideal Customer Profile também, né, a gente chama. Então, quem que é as pessoas que você vai atender? Dentro da odontologia, a gente sabe que tem diversas áreas específicas. É mais estética, é ortodontia, é prótese, enfim. Além disso, qual é a classe social que você quer atender? É uma classe A, é uma classe B, classe AB, enfim? É uma classe D, CD? Você tem a ideia de montar uma franquia, um modelo de negócio com serviços mais acessíveis e talvez você acredite que possa até criar uma nova franquia, expandir, e aí você ganha no volume, não só no custo que você vai comprar, mas como você vai cobrar menos, você vai ganhar na escala, ou seja, você vai ter mais gente para atender, você vai atender muito mais gente na sua clínica, certo? Então essas definições são necessárias. O que eu fiz aqui, beleza? Eu usei o ChatGPT para criar dois públicos-alvos, tá? Um com poder aquisitivo mais alto e outro com poder aquisitivo menor. O que a gente vai analisar aqui, tá? Primeiro ponto, faixa etária, tá? Então, faixa etária de 35 a 65 anos é um fator relevante. Renda média mensal acima de R$ 10.000, nível educacional, ocupação profissional, enfim, ó, localização, reside em bairros de alto padrão, parará, tá? Preocupação com estética, acesso à tecnologia, parará. Disponibilidade de tempo, tá? Tem alguns detalhes que a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar, na verdade, uns dois ou três detalhes aqui para a gente entender a localização, beleza? Então, se você não conhece, inclusive, o ChatGPT, ele pode te ajudar nas mais diferentes estratégias, enfim, montar texto, uma série de coisas, tá? Então, eventualmente, eu uso essa ferramenta para me apoiar aqui em algumas coisas e acelerar o trabalho, né? Então, bora lá. Vamos considerar que o primeiro público é um público nessa região aqui, essa é nossa clínica odontológica 01, tá? Como que eu fiz isso aqui? Eu peguei isso aqui num endereço aleatório e aí eu peguei esse PIN aqui. Esse PIN é que me dá o poder, que é o ponto para fazer isso. É onde que vai ser a minha loja. Eu peguei esse endereço aqui, tá?
E daí o que nós precisamos fazer aqui? Quais as camadas de dados que a gente precisa analisar? Aqui o público-alvo, eu vou te dizer o seguinte, é um público A a B, são pessoas de uma faixa etária mais velha, tá? E são pessoas com um elevado poder aquisitivo. Por quê? Por que essas escolhas? Porque eu vou trabalhar focado em próteses com material importado e tem toda uma proposta arquitetônica e uma série de coisas, infraestrutura, que é adequado para esse público. Então eu quero me posicionar, eu quero estar localizado onde tem uma maior concentração de pessoas com elevado poder aquisitivo e que vão poder contratar os meus serviços de prótese, beleza? Então tá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um raio e esse raio eu vou considerar até 1,5 km, beleza? Então eu entendo que é por aqui as pessoas que eu quero atender, elas moram nessa região, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma subcamada e eu quero entender a renda por domicílio, tá? Será que é aqui mesmo o lugar? Parece que sim. Olha só o que a gente tem aqui. Classe AA, 14,8%. Uma concentração muito grande aqui de gente com muito dinheiro. Classe A, 35,5% e classe B, 27%. Então, assim, se a gente somar aqui com aqui, a gente já tem mais ou menos 50%, mais 27%, 80%, basicamente 80% das pessoas que moram aqui são meu público-alvo para essa clínica. Beleza? Beleza. Mas, Everton, e se tiver muito jovem? Pode ser. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou, antes de mais nada, eu vou editar aqui e vou colocar renda por domicílio. Renda por domicílio, tá? Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar esta camada, eu vou editar ela e vou colocar aqui, ó, população. Opa, não tá funcionando. Agora foi. População por idade. Maravilha. E eu vou adicionar uma subcamada. Qual é a subcamada? População por idade. Maravilha. Será que tem meu público aqui? Aqui estão todas as faixas etárias das pessoas que moram dentro desse raio. E olha só que interessante. Meia idade, de 50 a 64 anos, é a maior faixa etária, a maior participação dessas pessoas. E se a gente for somar mais os idosos, a gente tem aí um público aproximado de 31 mil, mais ou menos isso, tá? Então tem sim bastante gente com dinheiro com possibilidade de colocar prótese, beleza? Então essas duas camadas são duas camadas que já indicariam que sim, aqui é um bom lugar. Everton, mas e será que já não tem muita clínica ali? Poxa, você está pedindo demais, hein? Mas eu vou te ajudar. Vamos lá, olha só. Eu vou pegar e vou duplicar essa camada e eu vou concorrentes, tá? E eu vou adicionar uma subcamada que é pontos de interesse, tá? E a gente vai ver dentro dessa camada aqui, a gente vai ver uma dentista, tá? Então, clínica odontológica. Será que tem muita clínica odontológica dentro dessa região? Vamos ver. Olha só, tem bastante gente já aqui, hein? 58 dentistas, tá? Nessa região aqui. Aqui não tem tanta, mas aqui é uma região muito atrelado também às próprias ruas, tá? Aqui tem a Avenida 24, Eudoro Berlink, enfim. Então eles ficam concentrados. Aí aqui tem uma região que ela é uma região mais tipo, não diria um centrinho assim, mas que ela é mais movimentada. Aí pode ver que aqui eles estão mais concentrados, tá? Então sim, já tem bastante dentista, tá? Já tem bastante dentista, mas o que tu precisa analisar nesse contexto é que dentista, qual é a entrega? Se a sua especialidade é prótese dentária,
quem sabe aqui a gente, né, tem aí talvez 10, talvez menos até especialistas em prótese dentária e tenha um espaço para você se posicionar dentro desse mercado, tá? Então olha só que interessante, a gente tem aqui ainda a visão de... nós temos aqui a visão dos concorrentes. Olha só que interessante. Então a gente tem tudo isso e muito mais para a gente fazer uma análise. Everton, é só isso que precisa analisar para abrir um ponto? Não, mas aqui dentro desse público do que a gente falou, já tem um direcional muito forte de que aqui é uma localização excelente. Tanto é que tem bastante dentista aqui, ó, nas avenidas e tal, beleza? Aqui quase não tem nenhum, então quem sabe mais para baixo aqui, mais ou menos aqui, seja um bom lugar também para se posicionar, certo? Mas talvez aqui seja bom estar também num lugar onde as pessoas sabem que existem mais serviços parecidos e que podem fazer com que mais pessoas vejam o seu espaço e tenham interesse de consultar preço, etc. O que eu quero dizer com isso? Aqui pode ser que tenham mais esses laboratórios de diagnóstico, de teste, de raio-x, enfim, né, farmácia, academia. Então, aqui, estar mais concentrado nessa região, por mais que já tenha bastante, se você tiver os seus diferenciais, se você tiver a sua proposta de valor, não é um problema, tá? Na verdade, até faz muito sentido que você também esteja próximo dessas regiões onde tem mais fluxo de pessoas. Everton, tem como saber o fluxo de pessoas? Sim, tem como saber o fluxo de pessoas, mas isso vai ficar para um outro vídeo, beleza? Bom, para a gente abrir a nossa clínica, tá? Nossa clínica aqui focada em prótese para um público a gente já resolveu. Agora a gente vai ir para uma outra proposta de clínica, tá? Que é nessa região aqui, onde é uma clínica que eu vou ter um espaço maior, onde eu vou ter vários dentistas que vão poder atender. Pode ser que sejam mais dentistas que estão em formação, e aí são dentistas que estão buscando as suas primeiras experiências. Eu vou oferecer o espaço, eles vão atender, assim eu consigo cobrar menos, só que daí eu ganho no volume. Então lembra, é um público de uma classe menor, eu vou trabalhar com volume, e esse é o meu target. E aí eu não vou ter nenhuma especialidade, tá? A gente vai atender de tudo aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou criar um raio aqui com a proporção parecida com aquela que a gente viu, e eu vou adicionar aqui a primeira coisa, renda por domicílio, tá? Como eu fiz lá. E aí a gente vai entender como que é essa configuração nessa região. Olha só, para atender as pessoas de classe C e D, eu estou no lugar certo. Olha a proporção da classe C e a classe D, beleza? Então aqui não vou falar muito, tá? A gente tem aqui as proporções e a gente já consegue entender isso, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou editar renda por domicílio, beleza? Então aqui a gente já está bem posicionado nesse sentido, tá? Renda por domicílio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar essa camada e agora a gente vai entender um outro aspecto que é a densidade populacional. Aqui não me interessa muito a idade, tá? Porque aqui a gente vai ter uma entrega de um serviço mais genérico, tá? Então eu quero saber a densidade populacional. Então eu vou fazer assim, ó, população. Não está funcionando meu C cedilha. População total, beleza? E aí a gente vai adicionar aqui, ó, essa camada aqui, população total. Tá? Então, dentro dessa região aqui, eu tenho uma população de quase 70 mil, uma cidade pequena, a população, quase a população da cidade de onde eu sou natural, tá? Do interior do estado do Rio Grande do Sul, dentro de Porto Alegre, tá? Dentro de um raio de Porto Alegre. Tá? Então, tem uma densidade
muito boa, que tem bastante gente aqui dentro dessa faixa etária, beleza? E aí, para a gente fazer igual ao que a gente fez lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma subcamada, vou duplicar, e eu quero saber os pontos, né, os meus concorrentes, tá? Então eu vou adicionar aqui pontos de interesse. E aí a gente vai ver, bom, será que tem, será que não tem? Como que é isso, né? Vamos ver aqui. Ó, dentista, tá? Então tem bem pouco, ó, 6. Tem 6 dentistas aqui para atender essa população aqui com uma classe, com uma renda menor, tá? Uma classe mais baixa aqui no sentido de renda, beleza? Então pode ser uma possibilidade, uma oportunidade. Tem pouca concorrência, tem uma grande concentração de pessoas e falta gente para atender, tá? Então, claro que quando a gente pega, por exemplo, bairros mais, como é que eu posso falar? Com uma renda menor, que, enfim, tem outras questões que a gente precisa analisar também, como segurança, etc, tá? Mas nessa região aqui tem pouco dentista, tem muita gente dentro dessa faixa etária, dessa classe social, e seria um caminho de análise para a gente entender se aqui faz sentido abrir uma clínica popular odontológica, tá? Então, para a gente fechar aqui esse vídeo, qual que era o meu grande objetivo? É te ajudar a definir, a entender um pouco como que a gente olha para o negócio, baseado nas definições ou daquilo que a gente quer atuar, qual é a nossa especialidade dentro do seu negócio. Hoje aqui a gente falou da área de odontologia, mas pode ser da área médica, pode ser, enfim, das mais diversas especializações médicas, poderia ser outros negócios. Então, para cada negócio tem um contexto, tem um cliente diferente, tem uma abordagem, tem uma proposta de valor diferente de cada negócio, como você imagina se posicionar, e tudo isso a gente considera, né? Ou deveria considerar até mesmo e, sem dúvidas, dentro de uma análise de geomarketing, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos em um próximo. Até lá!